Reis, capítulo 2, versículos 19 até o 22, a palavra de Deus diz que os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Nós conhecemos a história da cidade de Jericó e a gente sabe o que Deus disse a respeito daquela cidade quando ela foi amaldiçoada, e isso está registrado lá em Josué capítulo 6. Jericó estava apenas vivendo nessa realidade atual, quando a história envolve a presença do profeta Eliseu ali, aquilo que já havia sido profetizado a respeito dela. Jericó era uma cidade amaldiçoada. E os homens disseram para Eliseu que o problema daquela cidade era a água. Eles disseram assim: olha, profeta, a cidade é boa, ela está bem situada, como o senhor está vendo, ela está num lugar privilegiado, mas as águas dela são más. E por causa das águas serem más, a terra não é fértil. Deus havia dito que aquela cidade seria amaldiçoada. E agora Eliseu, como homem de Deus, vai reverter o quadro daquela cidade. Eu queria aplicar essa realidade à realidade atual que nós estamos vivendo. Nós vemos dias muito ruins, dias de muitos problemas, muitas mortes, muita dificuldade, pessoas queridas indo embora por causa desse vírus terrível que acometeu a nossa sociedade. E a gente precisa descobrir a origem desse problema, a gente precisa saber como resolver essa questão, como lidar com ela. Nós somos homens e mulheres de Deus nessa geração, assim como Eliseu o era na sua geração. O problema não estava na cidade, estava nas águas que eram más. E o texto vai dizer que Eliseu traz uma solução, a princípio, anormal, atípica para aquela situação. Imagina, o manancial de águas que abastecia toda a cidade estava contaminado. E Eliseu, para resolver aquele problema, diz o texto, ele sai e pega um prato novo, põe sal naquele prato, que os homens que haviam dito a ele que a cidade era boa, mas as águas estavam contaminadas, trouxeram para ele, ele põe sal naquele prato. Imagine um prato, uma quantidade de sal que cabe num prato, talvez 200, 300 gramas de sal, para um manancial que abastece toda uma cidade. A solução não estava no sal. Não foi o sal que purificou as águas daquela cidade. O que purificou as águas daquela cidade foi a palavra de Deus na boca de Eliseu. Eliseu era homem de Deus. E o texto vai dizer que ele sai e vai ao manancial das águas e ele diz da forma como diz o Senhor, ou seja, se coloca na posição de profeta de Deus, que de fato ele o era, representante de Deus no meio daquela geração que de fato ele o era. E nós também precisamos ser, enquanto servos do Senhor, no meio desse mundo corrompido, perdido, atingido pelo Covid-19. Deus quer nos usar como instrumentos dele no meio dessa pandemia. E olha o que Eliseu faz. Eliseu diz assim: assim diz o Senhor, destas águas já não procederão morte e nem esterilidade. Por causa do prato de sal? Não. Foi por causa da palavra de Deus
na boca de Eliseu. A palavra de Deus tem poder. Quando Deus fala, as coisas acontecem. E Deus quer nos usar para dizer coisas boas a respeito dessa pandemia, dessa quarentena. Tem muita gente dizendo coisas ruins por aí, repercutindo notícias ruins. Deus quer usar a sua boca para dizer coisas boas a respeito desse mal que está assolando a nossa comunidade, a nossa humanidade como um todo. E Deus diz através da boca de Eliseu: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Foi só ele dizer isso, da parte do Senhor, que o texto vai dizer que ficaram, pois, saudáveis aquelas águas. Até o dia de hoje. E o final deste texto, que é o fim do verso 22, do capítulo 2 de 2 Reis, vai dizer assim, olha, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. O que a palavra que Eliseu tinha dito fez de diferença naquela situação? Fez toda a diferença. E que palavra foi essa que Eliseu disse? Eliseu disse aquilo que Deus falou a respeito daquela situação através da sua boca. Eliseu foi apenas boca de Deus. Quando Deus fala, as coisas acontecem. E Deus hoje fala através da sua palavra para nós, escrita, revelada. Mas Ele fala através de nós ao povo. Aquilo que está escrito na sua palavra deve estar nos nossos lábios, para que todos saibam o que Deus está dizendo. E o que Deus está dizendo no meio dessa pandemia? O que Deus está dizendo? Deus está dizendo no Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado nas nações. Deus está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Lá no Salmo 37. Deus está dizendo no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus está dizendo coisas muito boas para essa população totalmente desesperada. E nós precisamos ser instrumentos dele para transmitir a palavra dele, de forma que a palavra do Senhor, que é poderosa, mude a realidade da nossa história, do nosso mundo, dessa pandemia, da sociedade em geral. Deus quer usar a cada um de nós como usou Eliseu, o profeta. Os homens da cidade são como os homens de hoje em dia. Eles só falam de coisas ruins, eles só veem as coisas ruins, eles só veem as notícias da televisão. Mas nós temos algo melhor para eles, nós temos a palavra de Deus. Os homens da cidade nesse texto são como os repórteres carniceiros que querem mostrar mortes e mais mortes causadas pelo Covid-19, mas nós temos a palavra de Deus e assim diz o Senhor, eu tornei saudável o mundo de agora. Deus tem poder para fazer isso. Deus tem poder para acabar com essa pandemia. Deus tem poder para nos dar palavra de esperança. E a palavra de Deus na nossa boca não deixa de ser palavra de Deus. Ela precisa continuar sendo palavra de Deus, para que o povo que não recorre à palavra escrita e revelada ouça através de nós. Se coloca como instrumento de Deus no meio dessa sociedade corrompida, perdida e sofrida, no meio dessa pandemia. Diga aquilo que Deus quer que você diga. Diga a esse povo que Deus tem poder para solucionar essa questão. O Senhor é poderoso, Ele está vivo, Ele tem o controle e no tempo dele as coisas vão voltar a ser saudáveis. E não vai ser um prato de sal, vai ser a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. E vamos em frente, transmitindo a palavra do Senhor àqueles que precisam ouvi-la, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Ramos, eu sou segundo tesoureiro da UESCB, eu sou conselheiro do DAN. Eu louvo a Deus pela sua vida e quero abençoar você, em nome de Jesus.